Olá, a partir de agora você acompanha aqui pela TV Unifra o programa Unifra Entrevista e o tema desta semana do Unifra Entrevista é o Papa Francisco, o jeito contemporâneo de governar a Igreja Católica. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli e o nosso convidado de hoje é bastante conhecido aqui no Centro Universitário Franciscano, é o Frei Valdir Preto. Ele é o coordenador da Ser Unifra. Ser Unifra, para quem não sabe, é a responsável pela pastoral, né, dos estudantes, aqui pastoral da juventude aqui no Centro Universitário Franciscano, mas o Frei Valdir Preto também tem outras atividades aqui na Unifra. Ele é, por exemplo, professor do curso de Pedagogia e também professor no mestrado, né, no curso de Matemática. É isso, ensino de ciência e matemática. Olha, ensino de ciências e matemática. Frei Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui no Unifra Entrevista e por ter aceito também o nosso convite de falar sobre o Papa Francisco, uma pessoa tão carismática hoje na Igreja Católica, né? É isso, Rogério. Também agradeço o convite de vocês. Lhe cumprimentando, quero cumprimentar todo o pessoal que nos acompanha através da TV Unifra. E um homem carismático, né? Quando nós falamos do Papa Francisco, nós podemos dizer que é um homem que nos ajuda a falar, mas também nos ajuda a nos comprometer cada vez mais com uma realidade que ele também propõe através de uma evangelização, né? O Papa Francisco, ele traduz, né? Traduz já começando pelo nome dele, um grande projeto dentro da igreja e que está agora se expandindo cada vez mais fora da igreja, né? Para quem nos acompanha, lembrando o nome Francisco, sim, nós lembramos de São Francisco de Assis. Exatamente. E São Francisco de Assis também foi um santo, é um santo, de um grande carisma, tanto é que a nossa instituição ela é franciscana, e nós poderíamos nos perguntar, inclusive, o franciscanismo 800 anos depois, né? E o Papa, 800 anos depois, o senhor Jorge Bergoglio, escolhe um nome, porque este nome traduz um grande projeto, traduz uma realidade que volta à origem do franciscanismo. E o franciscanismo, ele nasce no meio social, e por isso que ele permanece atualmente no meio social. Então nós podemos dizer que sim, o nosso Papa ele é contemporâneo, sim, porque responde não só uma necessidade material de uma sociedade a qual a gente vive, mas também ele responde profundamente, eu diria assim, uma necessidade espiritual. Sim, é bom. A gente sabe que o Papa Bento XVI, que antecedeu ao Papa Sim. Francisco, ele foi o sucessor do João Paulo II, né? Talvez por Bento XVI ter ficado pouco tempo como o principal pontífice da Igreja Católica, muitas pessoas às vezes se esquecem, né? E às vezes até podem acabar fazendo a confusão, né? De que o Papa João Paulo II foi, no caso, sucedido aí já pelo Papa Francisco, mas na verdade não. Agora, uma dúvida que eu tenho, Frei, e eu acredito que talvez o pessoal de casa também tenha, será que a Igreja Católica imaginava, na pessoa do Jorge Bergoglio, né, um líder tão carismático como ele vem sendo, como ele vem se propondo dentro desse novo projeto da Igreja Católica, como o senhor colocava, desse projeto de reaproximar fiéis, de certa forma, de reaproximar o rebanho, que é uma expressão bastante utilizada na igreja. Será que a própria Igreja Católica imaginava isso? E se imaginava, foi por esse motivo que ele veio a ser escolhido o Papa? Eu acredito, Rogério, que nós mesmos que somos da igreja, né, os freis, os padres, a gente pensava, por isso que ele foi escolhido porque ele já, no conclave, as informações que nós tivemos, ele também, cada membro que participa, apresenta um projeto, né? Talvez não se imaginasse tanto, né? Tanto e em pouco tempo, né? Foi no dia 13 de março de 2013, né? Em pouco tempo, ele já está dando uma resposta à necessidade, como eu dizia antes, urgente, a diferentes situações que a própria igreja estava vivendo e vive internamente e que reflete externamente. Talvez, sim, se esperava um Papa que provocasse mudanças profundas. E ele está provocando mudanças profundas. Talvez se esperava, mas não com tanta grandiosidade. Tanta velocidade, talvez. Tanta velocidade, isso mesmo, tanta velocidade.
E é uma graça, né? É uma graça porque nós temos que realmente sublinhar e avaliar que é um homem que tem um projeto, mas que reflete sim esse carisma, e nós podemos dizer com grandes convicções, é um homem de Deus, um homem universal, né? São Francisco de Assis também foi um homem universal, né? E vejam que ele consegue dialogar com as diferenças. E quando que nós analisamos as diferenças dentro das questões sociais, dentro das diferentes crenças, Rogério, porque quando que nós analisamos e olhamos para a Igreja Católica Apostólica Romana, ele também ao mesmo tempo nos ajuda agora a olhar para a diversidade de crenças, né? Quando eu rezo aqui com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos pais aqui que chegam à nossa instituição, Centro Universitário Franciscano, com os nossos colaboradores, funcionários, nós rezamos de uma forma ecumênica, ou seja, assim, acolhendo todas as diferentes crenças, opções religiosas que uma pessoa pode fazer. É isso que o Papa busca fazer e está fazendo. A gente acabou de exibir imagens agora, aqui no Unifra Entrevista, do Papa Francisco se aproximando das pessoas, né, nas aparições públicas dele e tudo mais. Frei Valdir, o senhor acha que em determinado momento ele se arrisca demais quando ele se aproxima muito dessas pessoas? Ou é uma característica, um Papa deve ser assim mesmo, hein? Eu penso, Rogério, que faz parte da personalidade dele, né? Nós todos sabemos que há um risco, inclusive nem a segurança dele oficial dá conta desse risco, mas só para... Agora você me faz lembrar de um fato. Sim. Que eu também não sabia. Ele tem um sobrinho na Argentina que é padre, né? E as informações que nós tivemos alguns meses atrás, que ele teria sofrido algumas ameaças, esse padre, que é sobrinho do nosso Papa Francisco, mas justamente as ameaças para atingir o seu tio, sim, que é o Papa. E ele teria entrado em contato com o tio. Tio, olha aqui, eu estou aqui na Argentina e tal, e estão me ameaçando. E o Papa Francisco teria dito para ele assim, não se preocupa, meu filho, porque isso eu também passo quase que diariamente, né? Sim. Então é um homem corajoso. Um homem corajoso por quê? Porque é um homem de fé. Ele acredita naquilo que faz, né? É um homem ternura, ele tem uma grande ternura, mas também é um homem que tem um grande vigor, determinado, né? Determinado. Ou seja, você fala das imagens que nós vimos estar próximo. Ele está próximo do povo. Ele aproxima e ele está, inclusive, reaproximando quem estava distante. Perfeito. Bom, uma pergunta também, provavelmente, que instiga muita gente é por que a Igreja Católica esperar, talvez, por uma pessoa como o Papa Francisco para adiantar-se em temas mais polêmicos, falar sobre temas mais polêmicos, muitas vezes até trazer o perdão sobre temas mais polêmicos e que até então a Igreja Católica daqui a pouco considera como tabus. E por que ela não fez isso antes, Frei Valdir? Por que esperar por uma pessoa como o Papa Francisco? É uma parte de estratégia, de certa forma, para saber lidar melhor com as ideologias e justamente pelo fato de que o Papa Francisco sabe lidar com essa questão das diferenças, como o senhor colocava no início do programa? Talvez por ele ser um homem que sempre trabalhou nas bases. Né? Nas bases, quando ele estava em Buenos Aires, ele esteve sempre muito próximo como um homem pastor à realidade mais necessitada. Então ele viveu muitas situações próximas, né? Será que a igreja esperou este homem, né, para que realmente a gente comece a resolver algumas situações urgentes? Talvez sim, né? Mas eu diria mais, né? Este homem que chega com coragem, sim, com coragem. Nisso eu não estou dizendo que os outros não tiveram coragem, né? Mas há todo um contexto, Rogério, um contexto social. Talvez porque ele enfrenta um mundo já em transformação. Justamente. E aí, a partir dessa necessidade de transformação, a igreja também precisa. Justamente. E ele vê que há mudanças que são necessárias e urgentes, né? E nós sabemos muito bem que quando nós nos propomos a fazer algumas mudanças, existem também algumas renúncias necessárias, né? Então, para provocar algumas mudanças, mesmo dentro da igreja, Rogério, nós precisamos também fazer algumas renúncias, né?
Então, eu acredito que ele, tendo uma bagagem extraordinária, perto do povo, né, povo mais pobre, ele não só esteve perto do povo mais pobre, esteve perto das pessoas. Então, fez com que ele também ousasse esta mudança não só social, como também interna, né? E claro, e ele sabe que para essas mudanças, muita coragem, muita determinação, repito, como eu disse antes, Sim. muita determinação, e ele sabe que dentro dessas mudanças ele coloca todas as suas convicções, né? Por quê? Porque a prioridade dele, o foco dele é o ser humano. Ou seja, de novo nós voltamos para a grande, eu diria, o grande carisma franciscano, toda a criatura humana. Por isso que ele parte da ordem humana à ordem natural das coisas. Excelente, ótimo. A gente já está encerrando esse primeiro bloco do Unifra Entrevista e logo depois do intervalo, o intervalo vai ser de 1 minutinho, você vai ver que é bem rápido, a gente vai continuar com esse papo bastante agradável aqui com o Frei Valdir Preto. A gente vai seguir falando, né, neste tema do Unifra Entrevista de hoje, que é Papa Francisco, o jeito contemporâneo de governar a Igreja Católica. 1 minutinho, a gente já está de volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. O tema de hoje do Unifra Entrevista é Papa Francisco, o jeito contemporâneo de governar a Igreja Católica. Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo aqui gentilmente a visita do Frei Valdir Preto. Ele é coordenador do Ser Unifra. O Ser Unifra é a pastoral da juventude aqui do Centro Universitário Franciscano. Seguimos falando então sobre o Papa Francisco, que pelo menos tem se mostrado aí na contemporaneidade um dos papas mais abertos para vários temas. Antes da gente continuar, de fazer mais perguntas, Frei Valdir, vamos dar uma olhadinha na enquete, as pessoas na rua aqui em Santa Maria falando daquilo que elas pensam a respeito do Papa Francisco. Olha só. O que o senhor acha das atitudes do Papa Francisco? O senhor gosta dele? Eu acho que são atitudes de um líder, né? Uma liderança mundial que está tomando realmente as medidas que devem ser feitas no momento atual e está procurando, acima de tudo, a paz. Acho muito legal. Eu acho que ele é um papa muito legal. Eu acho assim a simplicidade dele falar as coisas e que todo mundo entende, assim. Sou a favor de quase tudo que ele está fazendo, assim. Acho que é uma pessoa simpática, algo carismática e certamente bem intencionada. E me parece que inteligente, além de tudo, né? E culto como todo bom papa, né? São atitudes que são interessantes porque o mundo carece de aberturas em todos os sentidos, né? Eu acho que está sendo um bom papa, pelo meu visto, né? Porque ele tem interferido em todos os povos, né? Todos os países aí que ele pode acompanhar, tem sido intermediário, né? Eu acho que, para mim, meu ponto de vista, eu creio que sim, né? Ele como membro da igreja, né, eu acho que ele está fazendo uma grande revolução, né, no sistema católico, né. Papa Francisco? Olha, eu acho ele assim uma pessoa extraordinária. Ele está modificando muitas coisas que a Igreja Católica tem necessidade. Aquele Papa antigo, não podia isso, não podia aquilo. Agora ele aceitou também as pessoas
de união, pessoas que se separam, famílias separadas, né? E ele abençoa, eu acho isso muito legal. O homem tem um carisma, uma espontaneidade que todos só não viu o México. Aliás, não, em Cuba agora, então isso aí foi o máximo. Não tem, a gente fala nele e a gente se arrepia. A amizade dele com todo mundo, a adoração que ele tem pelas crianças, pelas jovens, pela família, então ele quer a união de todo jeito. Não pode estar que agora tá tendo aquele negócio dos casais que se separaram. Isso aí é ótimo, mas muito bom mesmo. A gente viu aí, Frei Valdir, temas assim que, por exemplo, por longo tempo a Igreja Católica, né, não abria mão, não falava, né, era uma doutrina que seguia ali e jamais se pensava em abrir essa situação. Um exemplo que eu vou dar, essa questão de recentemente o Papa Francisco ter estado em Cuba, né, a gente sabe, né, que o comunismo ele jamais teve essa aproximação, por exemplo, da religiosidade e tudo mais. Isso é um marco. E eu acho que, apesar de ele estar aí há pouco mais de 2 anos como pontífice, ele já deixou, além de outras coisas, claro, mas já deixou um marco muito grande na história dele como Papa, né? Sim. Ou seja, foi um Papa que visitou a ilha de Fidel Castro, lá, a ilha de Cuba. Você sabe que dentro da história da Igreja, desde a Idade Média, os Papas também já tiveram essa missão, né? A missão de evitar conflitos, de evitar algumas guerras. Esse papel de mediador, sobretudo nos países da Europa Ocidental, onde que eles, como homens da Igreja, através da sua missão pastoral e evangelizadora, na evangelização eles tinham este compromisso, essa responsabilidade de estar presente, né, no meio dos poderes, né, dos diferentes poderes, das diferentes autoridades, para evitar justamente os conflitos, né? E essa visita que o Papa faz a Cuba, realmente, o que ele está querendo nos dizer, né? Qual é a mensagem que ele traz para os cubanos, para a América Latina, para a América do Sul e para o continente americano e companhia, né? Nós podemos sintetizar em algumas palavras: é a paz, né? Vamos evitar os conflitos, né? A gente não esquece a nossa história, nosso passado, mas não vamos assim investir em cima de um passado que traduz a cultura da morte. Não. Eu quero uma cultura de vida, de paz e de bem. De novo aqui a mensagem franciscana. Exatamente. Né? Nós não podemos esquecer que o Papa é jesuíta, né? Sim. Os nossos entrevistados, eles falaram de um Papa que tem atitudes, de um Papa inteligente, realmente... Essa é a linha jesuítica dele. É a linha jesuítica dele, onde que eles se dedicam muito ao estudo, ao conhecimento, justamente, um conhecimento que produza, que transforme e que cuide da vida. Mas o paz e bem, exatamente, dentro da linha franciscana. Da linha franciscana. É um cumprimento nosso, franciscano, onde que você for, seja a juventude franciscana, seja a ordem franciscana, a família franciscana, você vai se encontrar com com esse cumprimento, essa saudação de paz e bem. Mais recentemente, em relação aos papas, ele é o primeiro que se manifestou, inclusive publicamente, em relação à questão do homossexualismo. Né? Ele não é a favor, ele segue a linha, mas ele deixa muito claro que é preciso respeitar, né, as pessoas que têm esta opção sexual. Mas também deixa claro, Frei, que essa questão do homossexualismo, ele é contra, na verdade, o casamento de pessoas do mesmo sexo, justamente por ser um atentado à família. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para a gente. Eu acredito aqui que ele traz um profundo respeito nas diferenças, né? Quando nós entramos na questão de gênero, nós sabemos que nós estamos entrando em questões delicadas, porque cada ser humano tem sua história, suas alegrias, suas dores, suas tristezas, e nesta área, é claro, ele tem muita precaução, né? Ele vai com cuidado, porque como ele também é um homem do povo, certamente, aquilo que nós comentávamos antes, no primeiro bloco, ele se encontrou com muitas situações. Mas essas situações ele trabalha porque ele também pensa na família já prescrita, né, na literatura bíblica, né? Vai, tu homem, tu mulher, e forma uma família.
E vejo que nós, cada vez mais, mesmo nós estamos dentro da contemporaneidade, nós podemos falar que somos modernos, pós-modernos, podemos traduzir algumas palavras em várias outras palavras ou sinônimos, mas nós vemos que cada vez mais a nossa base é a família. E claro que quem teve uma formação cristã, uma formação católica, às vezes reluta, às vezes é um risco cair no preconceito. Então nós temos que ter muito cuidado, mas um cuidado assim respeituoso, né? Eu conheço muitas pessoas, eu me relaciono com muitas pessoas dos diferentes sexos e tal, mas nós temos que prevalecer o respeito. É isso que o Papa diz, né? Como você bem disse, ele tem uma posição, mas a minha posição, a tua posição, a nossa posição, não quer dizer que eu sou, né, totalmente contra, que isso é depravante. Não, não, não. Nós temos que dizer que isso respeita, né? Respeita as diferenças. E as diferenças é que nos fazem pensar para as mudanças futuras. E eu tenho a impressão, Frei Valdir, que é aí que ele conquista muita gente para a Igreja Católica, né? Sim. Porque por anos a gente via, daqui a pouco, não só a esse assunto do homossexualismo, citado por uma entrevistada ali, né? A questão do casamento, de que quem casou uma vez, eternamente tem de ficar com aquele parceiro, com aquela parceira. E a partir do momento que ele vem a público e diz isso, olha, nós precisamos rever isso, né? Eu acho que é aí que ele conquista e é aí que ele aumenta ainda mais o carisma dele, né? Ele aqui não só aprofunda o carisma dele, universaliza a atitude dele, mas veja, Rogério, que aqui nós temos um elemento que é fundamental nas relações humanas, que é o diálogo. Ele não parte para a violência, né? Uma coisa assim imposta, né? Ele não impõe, ele propõe, né? Ele chama para dialogar. Então, dentro desta dimensão ecumênica, há também essa questão do diálogo interreligioso, né? Porque as pessoas que fazem opções diferentes na vida, também elas optam por diferentes religiões. E ele não exclui. Exatamente. Não exclui. Ele também tem esse ponto de vista de respeitar também. De respeitar. Quem é do então, por isso que, como disse um dos nossos entrevistados, é um homem, sim, universal, é um homem que tem atitudes, é um homem carismático. Perfeito. Frei Valdir, no que se refere também a outras questões relacionadas ao Papa Francisco, a gente tem uma questão assim de que ele foi o primeiro Papa aqui da América, né? O primeiro Papa latino, sim, né? Sempre eram papas europeus e tudo mais. Essa escolha, esse resgate também e esse ineditismo dele faz com que, justamente porque nós temos na América Latina, acredito que a maior concentração de católicos no mundo, é isso que alimenta também o carisma do Papa Francisco e, de certa forma, faz com que a Igreja Católica retome aquela posição que ela já teve em épocas passadas, no que se refere a um contexto mais mundial da religiosidade? Sim, veja, Rogério, que ele é o primeiro Papa, né, latino-americano, e isso acaba também dando uma nova coordenação para a Igreja Católica a partir do Vaticano. É claro que pelas notícias, pelas informações, no momento que a gente acompanha também, o momento que foi escolhido o Papa, tinham outros candidatos, né? Sim. Se alguém também me perguntasse junto com acrescentasse, foi uma estratégia? Não saberia te dizer. Não saberia te dizer. O fato é que, né, ele tinha um projeto no conclave, ele apresentou esse projeto, mas não é por causa do projeto, né? Mas a questão que ele apresentava para a igreja uma outra realidade, uma outra forma de mudança, como a gente está insistindo na contemporaneidade e na mudança. Então, aqui eu acredito que ele carrega toda essa realidade latino-americana, né? Toda, junto com ele. Sim. E os outros cardeais, os outros que estavam lá, viam nele, né, viam este homem que poderia modificar algumas coisas. Sim. Modificar, não me atrevo a dizer outras palavras, mas modificar, e é o que nós estamos vendo. Perfeito, ótimo. Deixa eu aproveitar, já na reta final do programa, no próximo dia 4 de outubro, né,
é celebrado o dia de São Francisco de Assis. Gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre isso, até porque o Centro Universitário Franciscano ele tem como base, né, a filosofia franciscana, Frei Valdir. Ótimo, Rogério, muito bem lembrado, a você, a toda a sua equipe aqui da TV Unifra, também a todos aqueles que estão nos acompanhando através da TV Unifra, um convite muito especial do Centro Universitário Franciscano. Dia 4 né, de outubro, São Francisco de Assis. Nós temos a grande festa da família franciscana, inclusive aqui na instituição, no dia 1º, na capela, a nossa capela aqui ainda não está pronta, a Unifra está com uma capela quase em conclusão. Sim. Nós vamos celebrar uma missa da festa do Tríduo em preparação ao domingo, que vai cair no domingo, dia 4. Sim. Então nós estamos convidando a todos e a todas a participarem desta missa que vai acontecer no dia 1º, que é numa quinta-feira, às 17h45 na Capela Santana, que é ao lado do Conjunto 3. Então esta festa, ela é internacional. O dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, é onde que todos os franciscanos do mundo inteiro, nos seus diferentes fusos horários, se encontram para festejar o santo. Este homem que também teve uma proposta, talvez não imaginava que essa proposta ia se expandir 800 anos depois, e está muito presente, né? Assim, rezando toda a criatura humana. Sim. Então, estamos todos convidados. Rogério, te agradeço realmente de ter lembrado também da festa de São Francisco, e agradeço também esse convite de falar sobre o nosso querido, estimado, quem sabe, vamos dizer, um grande profeta, o Papa Francisco. Certo. Nós é que agradecemos o seu convite, Frei Valdir, que participou aqui com a gente do Unifra Entrevista, que teve como tema hoje Papa Francisco, o jeito contemporâneo de governar a Igreja Católica. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. Muito obrigado pela sua companhia aí de casa, enfim, no trabalho, ou até mesmo acompanhando pelas redes sociais. A gente sabe que, né, no YouTube, no Unifra Online, muita gente acompanha o Unifra Entrevista também. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.